tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para as nossas aulas de matemática para o 8º ano do ensino fundamental e também para a 4ª fase do EJA. Certinho? Eu sou o professor William Figueira e hoje a gente vai trabalhar os conteúdos das aulas anteriores, quando a gente conheceu o princípio da contagem e também o conceito de probabilidade. Então, na aula de hoje, a gente vai só resolver questões sobre esses dois conteúdos para fixar mais na mente da gente, certinho? Então, vamos lá para os nossos trabalhos de hoje. Então, veja o seguinte, na primeira questão, a gente tem a seguinte situação. Uma pessoa comprou um aparelho sem fio para transmitir músicas a partir do seu computador para o rádio de seu quarto. Esse aparelho possui 4 chaves seletoras e cada um pode estar na posição 0 ou 1. Cada escolha das posições dessas chaves corresponde a uma frequência diferente de transmissão. As quantidades de frequências diferentes que o aparelho pode transmitir é determinada por. Então, vem aqui comigo. A minha chave aí tem as fases 1 e 0. 0 e 1. Então, veja o seguinte, eu tenho 4 chaves. Então, quais as maneiras diferentes de ter frequências aqui para esse meu exemplo? Então, para essa minha primeira chave daqui, eu tenho o quê? Para a minha primeira chave, tenho 4 chaves. Eu posso ter o quê? Eu posso ter a posição 0 ou a posição 1. Então, 2 possibilidades. Para essa minha próxima chave, a segunda chave, também posso ter 2 possibilidades, a posição 0 e a posição 1. Para a próxima, para a terceira chave, também a posição 0 ou a posição 1, 2 possibilidades. E para a minha quarta chave, também posso ter a posição 0 ou a posição 1. Então, quantas maneiras diferentes a gente pode ter aí de frequências para esse aparelho aí? Então, 2 vezes 2 vezes 2 é a quantidade de possibilidades aqui, ó, em cada chave. 0,1, 0,1, 0,1 ou 0,1. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, eu tenho 16 maneiras de colocar posicionar essas minhas chaves, essas minhas fases aí para as 4 chaves que eu tenho aí. Então, lembrando lá do princípio multiplicativo que a gente tem, se eu quero encontrar as possibilidades aí, eu tenho que multiplicar a minha possibilidade pela outra, pela terceira, pela quarta, pela quinta, quantas possibilidades eu tiver. Esse é o nosso princípio fundamental da contagem. Então, eu tenho 16 maneiras aí de posicionar esse aparelho aí com as 4 chaves. Observando aí nossas alternativas, eu tenho aí, ó, letra D. A quantidade de diferentes que o aparelho pode transmitir é determinada por 16 maneiras diferentes. As 4 chaves com as 2 posições aí, 0 e 1. Beleza? Letrinha D. Vamos para a próxima. Na minha próxima questão, galera, ele me diz o seguinte. Quantos são os números formados por 2 algarismos que ambos são ímpares e diferentes? Então, observe aqui comigo. Quais são os números ímpares que eu tenho? Eu tenho o número 1, o número 3, o número 5, 7 e 9. Eu tenho 5 números ímpares. Só que veja o seguinte,
ele quer formar um número com dois algarismos em que sejam números ímpares e diferentes. Então, observe o seguinte, para esse meu primeiro número daqui, pode cair qualquer um desses 5 números, certo? Então, por exemplo, é o número 1. Podia ser 3, 5, 7 ou 9. Esse segundo algarismo aqui tem que ser ímpar, mas não pode ser o número 1. Então, só tenho agora 4 possibilidades para isso. Então, quantas maneiras diferentes eu posso formar esse meu número? Para o meu primeiro algarismo, eu tenho 5 opções. Pode ser qualquer um desses 5 aqui. Já para o meu segundo algarismo, só pode ser um desses outros 4, porque ele quer um número com 2 algarismos que tem os números ímpares diferentes. Então, se for 1, aqui não pode ser mais o número 1. Se for 3 o primeiro, não pode ser o 3, pode ser os outros 4. Então, para esse meu segundo algarismo aqui, eu só tenho 4 possibilidades. Que as que restam, menos aquele dali, ó, que eu tenho ali do primeiro algarismo. Então, 5 vezes 20, 5 vezes 4, eu tenho 20 possibilidades diferentes aí de arranjar um algarismo com 2 números ímpares e diferentes. Tranquilo, galera? É só você pensar que para essa primeira situação já vai ter um número e esse número não pode estar no segundo algarismo, porque a questão ele me pede isso. Se pudesse repetir, eu teria 5 possibilidades nessa daqui. Então, seria 25 maneiras diferentes de ter números, ter um algarismo com números ímpares, certo? Olhando aí nossas alternativas, eu tenho que fica a letrinha D, 20 possibilidades diferentes, 20 maneiras diferentes de ter algarismos ímpares com números diferentes. Certinho? Vamos para a próxima. No meu próximo problema, me diz a seguinte situação. Numa lanchonete, o lanche é composto por 3 partes: pão, molho e recheio. Se a lanchonete oferece aos seus clientes 2 opções de molho, de pão, 3 opções de molho e 4 de recheio, a quantidade de lanches distintos que ela pode oferecer é de... Então, vem aqui comigo. Então, para essa minha lanchonete aqui, ele tem as possibilidades de 2 pães diferentes, 3 tipos de molho e 4 tipos de recheios diferentes. Então, a gente viu na aula de contagem que eu posso fazer vários arranjos. Posso fazer pelo diagrama lá da árvore, que dá um trabalho danado, ou posso fazer pelo princípio fundamental da contagem. Então, as maneiras diferentes de arranjar esse meu lanche vão ser a quantidade de opções aqui multiplicadas. Então, eu tenho 2 pães vezes 3 tipos de molho diferentes vezes 4 tipos aí de recheio. 2 vezes 3 é 6 e 6 vezes 4, 6 vezes 4 é 24. Então, tenho 24 maneiras diferentes de montar o meu lanche, variando o pão, variando o molho, variando o recheio, 24 maneiras diferentes. Então, pelo princípio fundamental da contagem, eu consigo encontrar essas possibilidades de preparar o meu lanche. Certinho? Então, vamos ver nossas alternativas aí. Nas nossas alternativas, eu tenho, mais uma vez, a letra D como resposta para a nossa questãozinha.
né? 3 letras D seguida aí foi algo ao acaso. Beleza? Vamos para a próxima. Na minha próxima questão, é bem semelhante a essa última daí. Me diz o seguinte: no restaurante são oferecidos 4 tipos de carnes, 5 tipos de massa, 8 tipos de salada e 6 tipos de sobremesa. De quantas maneiras diferentes podemos escolher uma refeição composta por uma carne, por uma massa, por uma salada e por uma sobremesa? Então veja só, bem semelhante à questão anterior. Eu tenho que montar a minha refeição com carne, massa e salada e mais uma sobremesazinha para finalizar a nossa refeição, né? Então os tipos de carne são 4, o tipo de massa são 5 massas, 8 tipos de salada e 6 tipos de sobremesa. Beleza? Então, um de cada eu vou pegar. 4 vezes 5 vezes 8 vezes 6. Belezinha? Ó, 4 vezes 5 é 20. Continha simples. 20 vezes 8 dá 160. 20 vezes 8 dá 160. E agora 160 vezes as minha sobremesa aqui, vezes 6, vai ser 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 6 é 36. Coloca o 6, vem 3. 6 vezes 1 é 6. Com 3, 9. 960 maneiras diferentes de preparar minha refeição aí para o almoço, para ficar abastecido para as nossas aulas. Certinho, galera? Então, ó, bem tranquilo aqui, colocando as opções e a quantidade de ofertas que esse meu restaurante me dá para minha refeição. Observando aí as nossas alternativas, eu tenho a letrinha E. Letrinha E como alternativa para essa nossa questãozinha daí. Então, 960 maneiras diferentes de montar esse meu prato. Tranquilo? Vamos para mais uma questãozinha. Na próxima questão, me diz o seguinte: Érica resolve passear com a cachorrinha Kika e, antes de sair do apartamento, escolhe colocar uma roupa e uma coleira na cachorrinha. Se Kika tem 7 roupas e 3 coleiras, todas distintas, ou seja, todas diferentes, de quantas maneiras Érica pode escolher uma roupa e uma coleira para passear com Kika? Vê que cachorrinha aí estilosa. Ela tem 7 roupinhas e 3 coleiras. Então, 7 roupas e 3 coleiras. Quantas maneiras diferentes ela pode sair para passear com sua cachorrinha? Então, ó, a ideia muito semelhante àquelas que a gente já fez. A quantidade de roupas que eu tenho vezes a quantidade de coleiras aí dessa cachorra. Para cada roupa que ela tem, ela pode usar um tipo de coleira. Então, 7 vezes 3, 21 maneiras diferentes de vestir Kika para sair passeando por aí, tomar um arzinho. Certinho? Então, 7 vezes 3, 21 maneiras de sair estilosa aí. Observando nossas alternativas, eu tenho a letra B como resposta aí para nossa questão. 21 maneiras de vestir a cachorrinha
aí para passear. Tranquilo, galera? Vamos para a próxima. Na minha próxima questão, agora já vai ser uma questãozinha em que a gente vai estar trabalhando a probabilidade. Questãozinha da última aula aí. Então veja o seguinte, diz, de acordo com a revista, 1 em cada 5 adolescentes praticam bullying no Brasil. Violência caracterizada por agressões verbais ou físicas, intencionais, aplicadas repetidamente contra a pessoa ou um grupo. Com base em tais informações, afirma-se que a probabilidade de um adolescente praticar bullying no Brasil é de... Então, observe aí que as questões, as alternativas, elas estão em porcentagem. Então, quando a gente coloca lá na nossa fraçãozinha, a gente resolve e depois transforma para porcentagem. Então, vem aqui comigo. Para trabalhar com porcentagem, a gente viu que, com a probabilidade, a gente viu que a probabilidade é igual o número de evento desejado dividido pelo espaço amostral, né? Então, 1 a cada 5 adolescentes vai tende a praticar bullying no Brasil. Então, o evento é o quê? Um adolescente. Não é nada desejável, porque a gente não quer que tenha esse tipo de agressão aí. Mas ele me diz que 1 a cada 5 adolescentes praticam esse tipo de agressão verbal. Então, aqui está na forma de fração, eu vou dividir. Então, a minha probabilidade vai ser 1 dividido por 5. 1 não dá para dividir por 5, acrescenta 0, 0 e vírgula. 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 5 é 10, não está restando nada. Então, essa minha divisão aí dá 0,2. Só que veja que tem as alternativas em porcentagem. Para passar para porcentagem esse meu número decimal, eu multiplico por 100 ou ando 2 casas para a direita, como a gente viu na última aula. 1, 2 casas, esse meu espaçozinho aqui, ó, eu preencho. Então, minha vírgula está aqui no final. 20% é a probabilidade de um adolescente praticar bullying no Brasil. Se você não pegou essa regrinha, que é bem simples, faz com segurança multiplicando por 100, você chega no mesmo resultado. 0,2 vezes 100 também vai dar 20% aí. Analisando nossas alternativas, eu tenho que a resposta correta para o nosso problema, letra B, 20%. Tranquilo? Vamos para a próxima. Na minha próxima questão, diz o seguinte: um menino vai retirar ao acaso um único cartão de um conjunto de 7 cartões. Em cada um deles está escrito apenas um dia da semana. Sem repetições, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. O menino gostaria de retirar sábado ou domingo. A probabilidade de ocorrência de uma das preferências do menino é... Então, vem aqui comigo. Ele me diz o seguinte: ele quer retirar ou sábado ou domingo. Então, tem 2 chances aí, 2 coisas favoráveis para mim. O meu evento, 2 opções, ou sábado ou domingo. Já que eu tenho um cartãozinho para cada dia da semana. E o meu espaço amostral aí, todas as possibilidades de sair aí, é os 7 cartões. Então, de todos os cartões, ele tem 2 chances de tirar em 7. Então, minha probabilidade, 2 em 7 de retirar ou sábado ou domingo aí, aquilo que o garoto ele quer sortear, aquele evento desejado por ele. Se vocês prestarem atenção aí nas alternativas, está em forma de fração. Se está em forma de fração, eu não preciso mais resolver nada. Deixo aí do jeito que está e a nossa resposta vai ser aí na letra D.
Letra D aí, correspondendo à probabilidade de ocorrência da preferência do menino acontecer. 2/7. Próxima questão diz o seguinte: em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 a 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual a probabilidade de a senha sorteada ser um número de 1 a 20? Então, ó, já vi aí que todas as minhas alternativas aí estão em fração. Então, tá bem tranquilo aí para a gente identificar. Então, vem aqui comigo. Para essa minha questão, ele diz que 100 pessoas receberam aí as fichas para o sorteio. Então, meu espaço amostral aí é de 100 pessoas. Ó, espaço amostral, 100 pessoas. 100 pessoas têm a chance aí de ser sorteado aí nessa central de atendimento. Só que, quer saber a questão? Qual a probabilidade da ficha sorteada ser do número 1 até o número 20? Então, do número 1 até o número 20, eu tenho 20 fichas. Ou seja, o meu evento tem 20 opções de ser sorteado aí. O evento desejado, fichas de 1 até 20 e o meu espaço amostral 100. Beleza? O que geralmente pode vir aqui na questão, professor, a gente encontrar aqui a porcentagem, ou se der para simplificar. No caso dessa questão aqui, ele deixou aí como alternativa 20/100, que é aí na letrinha C, certinho? Pode ser que em questões semelhantes a essa, resolva essa divisão, ou que dê para simplificar. Por exemplo, dá para simplificar o 20 e o 100 por 20. A questão já acabou, galerinha. Só para a gente ter noção de questões mais à frente. Dá para dividir tanto em cima como embaixo, que a gente chama de simplificar, por 20. Então, a resposta seria 1/5. Ou passando isso daqui para número decimal e porcentagem, 20%. Certinho? Mas acabou aqui 20/100. Resolvemos essa nossa questão. Vamos para a próxima. Na próxima questão, eu tenho a seguinte situação. Dentro de uma urna foram colocadas 4 bolinhas vermelhas, 3 verdes e 3 azuis. Ao sortearmos uma bola aleatoriamente, qual a probabilidade dessa bola ser vermelha? Então, veja aí, eu tenho 4 bolinhas vermelhas. Então, esse é o meu evento, aquilo que eu desejo retirar. E qual vai ser meu espaço amostral? É a soma de todas essas bolinhas. 4 mais 3, 7, mais 3, 10 bolinhas. Então, vem aqui comigo. No meu espaço amostral, eu tenho 10 bolinhas colocadas nessa urna. Dessas bolinhas, 10 aí estão colocadas lá na urna. Dessas 10, eu tenho 4 vermelhas, que é aquilo que eu desejo retirar. Então, meu evento, aquilo que é favorável para mim, 4 possibilidades. Aí a gente viu aí que as alternativas estão em números, está em porcentagem. Então, faço essa minha divisão e depois multiplico por 100, ou ando 2 casinhas. Vamos fazer essa divisão aqui. 4 dividido por 10. 4 dividido por 10 não dá. Então, acrescenta 0 aqui, 0 e vírgula. 40 dividido por 10 é 4. Então, a probabilidade disso acontecer é de 0,4. Transformando isso para porcentagem. Vou fazer agora multiplicando por 100 para você ver que dá o mesmo resultado. 100 vezes 0,4. 4 vezes 0
é 0. 4 vezes 0, 0 também. 4 vezes 1 é 4. 0 vezes 0 é 0. 0 também. E 0 vezes 1 é 0. Então fica 0, 0, 4 e 0. Um número após a vírgula, um número após a vírgula. Esse 0 aqui à esquerda não serve de nada para a gente, ó. Antes do 4, ficou minha probabilidade desse meu evento acontecer, 40%. Ou, ó, a regrinha de duas casas, 1, 2, a vírgula fica aqui, 40%. Veja que das duas maneiras eu chego no mesmo resultado. Então, com a prática, você pega essa regrinha aqui, que é mais simples, não precisa estar fazendo conta aí. Belezinha, galera? Então, fica letra C como alternativa para a nossa questão. Então, pessoal, estamos encerrando os nossos trabalhos para o dia de hoje. Então, recapitulamos o conteúdo das últimas duas aulas, certinho? E espero que vocês tenham tirado as suas dúvidas quanto a isso. E na próxima semana a gente vai estar aqui de novo, nesse mesmo horário aqui, para mais aulas de matemática do 8º ano. Beleza, galerinha? Então, forte abraço a todos vocês. Tenham uma boa semana, bons estudos a todos e até mais. Forte abraço.